Havia corpos de pais, filhos e vizinhos. Cada um sentiu de um jeito, mas a mensagem era uma só. Todas as noites as pessoas se viam em uma intensa escuridão que havia se espalhado pelo mundo. Essas são palavras de Kentaro Miura para descrever a peste em seu mangá. O sentimento de desespero, tristeza e impotência está todo nesses 3 capítulos, 126 ao 128. Mas antes de entrarmos no mangá, propriamente, me permitam apresentar a vocês outra epidemia que aconteceu no século XIX, focando aqui na minha cidade, em Recife, Pernambuco. E me refiro, é claro, à cólera. Nessa época, o Brasil ainda era um império, e boa parte do seu território ainda tinha foco rural. Mas o Recife era visto como um ponto muito forte de foco para a proliferação da cólera, pois, em seu porto, ele recebia inúmeros comerciantes, tanto estrangeiros quanto de outras províncias do país, sem contar o número enorme de pessoas pobres, a grande maioria, obviamente, escravos, que viviam em condições precárias e em regiões alagadiças. E a medicina ainda não possuía uma força para influenciar as decisões no governo ou na classe popular, que possuía ainda menos defesas contra a doença, até hoje inclusive. Mas, em 1841, alguns médicos pernambucanos, formados na Europa, iriam voltar com toda uma nova perspectiva perante a forma de cuidar e estudar uma doença, e assim exigindo do governo mudanças urgentes na sociedade. E o governo, buscando as aparências, obviamente, começou a acatar algumas das medidas exigidas pelas organizações de saúde que começavam a se formar e estender seu olhar para a sociedade e vários maus hábitos que tiveram que ter uma intervenção. Foi um disciplinamento da pobreza, como coloca o texto. Epidemia e poder no Recife Imperial. E devido a uma harmonia de interesses, ou seja, os ideais de modernização já existentes no próprio Estado e nas elites do Recife oitocentista, assim os médicos conseguiam incentivo do governo e, por acaso, davam legitimidade para os ideais da modernização forçada do governo. Agora, trazendo para os dias de hoje, eu vou fazer muito isso no decorrer do vídeo. Uma das coisas bastante discutidas nos últimos anos, e nem me refiro aqui à pandemia propriamente dita, me refiro às jornadas de trabalho extremamente abusivas que experienciamos nos dias de hoje, e até conceitos sobre escravidão moderna, surgindo principalmente com relação aos entregadores de comida. E como eu havia mencionado com relação às jornadas de trabalho abusivas, hoje se tem uma falsa ilusão de controle com relação ao tempo de trabalho, pois, trabalhando em casa, você está descansando, mas você também está eternamente no seu ambiente de trabalho. Smithers, você percebeu como isso é brilhante? Em vez de pagar mais, torna o ambiente agradável para que os funcionários nunca queiram ir embora. Além de inúmeros trabalhadores de serviços irregulares que perderam seu emprego nesse meio tempo e perderam também seu único meio de sustento, pois todo mundo tem que ficar em casa, tentando respeitar as medidas de segurança, mas não tendo escolha a não ser ignorá-las, pois muitos estão totalmente desamparados pelo Estado. E para citar o texto mais uma vez, certas pessoas diziam que os médicos achavam que o Brasil era a França e exigiam um padrão irreal para lidar com a doença. As mudanças ocorridas na sociedade pela medicina vão desde a criação de cemitérios fora da cidade, pois enterrava os mortos nas igrejas, em solo sagrado. Então, você enterrar uma pessoa que morreu por uma doença muito contagiosa e aí então aglomerar para fazer a missa do 7º dia era meio incoerente, mas ainda assim fazia parte da nossa cultura, até não muito tempo atrás, além da criação dos hospitais, ou no mínimo do maior número de hospitais. Mas assim como hoje em dia, os hospitais não possuíam muita higienização adequada. Dessa forma, muitas pessoas com a doença só saíam dos hospitais para o cemitério. Assim, também foi criado o serviço de ambulâncias para levar as pessoas direto
para o hospital ou do hospital para o cemitério. E por conta dessas medidas que impactaram e amedrontam muito a população, houveram consequências, em suma, reações hostis da população, pois se gerou o mito de que se você vai no hospital, você só sai dele para ir para o cemitério. E isso foi tão forte, não só no Brasil e no Recife, mas South Park tá ligado tanto disso e o quanto isso ainda é forte em cidades pequenas do interior, que o nome do hospital do South Park é Hospital Passo para o Inferno. Dessa forma, muitas pessoas se recusaram a ir para os hospitais, por isso é iniciada uma quarentena dentro de casa, assim como acontecia com os navios que ficavam 2 semanas em isolamento em ilhas próximas para evitar a transmissão da doença. Bom, até agora o que foi discutido foi as formas de se lidar com uma epidemia que ocorreu no Recife, mas uma das coisas que não mencionei foi o negacionismo, que com certeza não é de hoje, com relação à Covid e também até com relação à cólera. As pessoas costumam se sentir mais confortáveis com coisas que já conhecem, ou simplesmente por aquela coisa que lhes traz mais conforto do que uma explicação técnica de um médico, que você mal entende. É dessa forma que algumas pessoas se agarram na religião e dizem: "Ah, valeu Jesus, salvou meu pai", e ignora o médico que se matou de estudar para chegar naquela posição. E eu só queria fazer um adendo aqui, só para dizer o quanto eu detesto quando as pessoas falam: "Ah, venceu a Covid", ou "venci a Covid", ou então "estamos enfrentando um inimigo invisível". Cara, o vírus não tem juízo de valor ou moral, ele não tá matando porque esse cara é do mal, essa mulher não é. O vírus não tá matando assim. Isso me lembra muito uma frase de Maus, em que um personagem fala que a vida tende a ficar do lado da vida. O Vladek, no Maus, ele sobrevive ao Holocausto, mas não quer dizer que ele foi um vitorioso, foi só sorte. Mesma coisa com a Covid. Se um cara que estuprou uma mina sobreviveu à Covid, claro, ninguém sabe que ele fez isso, e a sua mãe, que te amou e cuidou de você, morreu, então foi uma questão de sorte. Não foi uma questão de que Deus escolheu não sei quem, ou foi uma derrota. Não, foi só sorte e foi só azar. É só isso. Então, por favor, podemos matar esse argumento, que não tem muito fundamento assim? E é assim que chegamos em Berserk. Basicamente no começo do que é um arco que é uma grande alusão para a peste negra e a Inquisição da Igreja Católica, e são em certos momentos desse trecho que eu me lembrei muito do texto que eu estava lendo, que eu mencionei no decorrer do vídeo. E mesmo eu não comentando diretamente sobre a Covid, até porque eu não sou especialista e esse assunto já foi e ainda é bem discutido pro bem ou pro mal, bom, coisas que podemos perceber em Berserk são certos momentos bem interessantes. Um focado nessas garotas que são prostitutas e essa cena desse cavaleiro questionando a forma como o governo trata os pobres, com toda essa condescendência. Afinal, o olhar de dentro do castelo é um olhar onde ainda possui sol, é uma visão afastada da situação, e assim as pessoas no poder que têm condições de fazer algo apenas focam em satisfazer seus próprios interesses para permanecer naquela posição de poder. Como mencionei antes com relação às mudanças feitas aqui no Recife, que só aconteceram pois havia interesse do Estado e das elites de modernizar a região, além da situação com relação à saúde. E foram esses interesses em comum que permitiram essas mudanças. Mas ao mesmo tempo, também houveram resistências às medidas de segurança que vieram de camadas superiores, como, não sei, defender a economia, que também foi uma questão para se argumentar contra a quarentena na época. E essas questões negacionistas podem claramente vir de pessoas menos favorecidas, por questões ligadas a uma educação de má qualidade e falta de conhecimento, como acreditar em curandeiros ou que Jesus vai curar tudo e blá 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 blá. E com relação às prostitutas, e vale mencionar que esse não sou eu defendendo a prostituição, mas sim apenas apresentando alguns fatos sobre a mesma e como as mulheres desse ofício eram vistas,
e vale mencionar que muitas delas eram mulheres negras, para deixar claro, além de terem sido algumas das mais afetadas naquela época. E para citar o texto, a prostituição não só influi sobre a saúde da população, senão sobre a sua moralidade. E como o próprio Bessek nos lembra, até nas melhores épocas, essa é uma ocupação desprezada pela sociedade. E assim, elas precisam se manter juntas, para não serem mortas por uma perseguição social, seja a Inquisição ou um controle social para evitar doenças. São desprezadas por não possuírem nada, ao mesmo tempo que são invejadas por ter algo. Então, no mundo tão desolador, tudo que as mulheres podem fazer é se apoiar. Na verdade, no presente momento, mesmo as coisas tendo melhorado um pouco com relação à Covid, tudo que qualquer um de nós pode realmente fazer é só se apoiar um no outro. No final, eu diria que meu ponto com esse vídeo foi mostrar que os problemas relacionados à pandemia vão além de uma mera crise sanitária, mas também política, social e trabalhista, sem falar histórica, e demonstrar que muitos desses eventos não são de hoje, são até recorrentes em como lidar com uma epidemia. E o próprio Miura entendeu muito bem o sentimento de desespero encarado por tempos como esse, e apontou muito bem até onde esses problemas vão. E é assim que Bessek lida com uma epidemia. E para encerrar com uma frase do texto: a peste nos mata, a fome nos mostra suas garras, e malditos zombam da morte, riem-se da fome e profanam com escárnio os mortos.